Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula envolvendo o universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física, e eu acredito que você esteja curioso para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá conferir? Olha aí, aula 21. Objeto de conhecimento, uso e descarte consciente de equipamentos eletrônicos, exames e diagnósticos, transformação de energia solar em elétrica, componentes eletrônicos, sistemas de automação, eletroquímica e o detalhamento, transformação de energia solar em elétrica, circuitos elétricos, dispositivos elétricos. Muito bem, pessoal. E agora sim, que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Olha onde estamos. Estamos aqui em uma usina hidrelétrica. E o que tem a ver com a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a usina hidrelétrica, daremos uma pincelada sobre a energia alternativa. E também falaremos sobre a eletrodinâmica. Logo, quando temos aqui a energia hidrelétrica, é a eletricidade gerada das forças das águas, como você pode perceber aí. O processo de transformação da energia potencial da água em energia cinética e, posteriormente, elétrica, ocorre no interior das usinas hidrelétricas. Muito bem. E agora que fizemos aí uma introdução do que nós vamos ver, vamos lá definir o que é essa usina, qual é o tipo de energia renovável, alternativa. Vamos lá. Olha aí, uma energia alternativa, fontes de energia alternativa, que é a energia solar. E o que é essa energia solar? A energia solar pode ser percebida por nós sob a forma, você tem aí, ó, a energia solar pode ser percebida por nós sob a forma de luz e de calor. Mas ela também pode ser utilizada como fonte alternativa de energia, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, ou seja, ela vai reduzir essa liberação aí desses gases. Logo, essa energia solar, ela é uma fonte de energia alternativa. No momento que eu tenho esse tipo de energia, nós vamos agora perceber como essa energia ela é muito importante. Nós teremos um vídeo, uma animação sobre essa energia alternativa. Postos, vamos lá prestar atenção. Energia solar é a energia gerada a partir da luz do sol. Ela pode ser convertida em aquecimento de água ou em eletricidade. Para a eletricidade, damos o nome de energia solar fotovoltaica. Mas como isso funciona? Na verdade, é bem simples. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor. A função do inversor é preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora a eletricidade está pronta para ser consumida e é distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Fique de olho nestas barras. Elas vão indicar a geração de energia solar, o consumo e os créditos acumulados. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzido pelos painéis solares será enviado para a rede elétrica pública. Conforme o excesso de energia solar é enviado para a rede pública, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde, quando não houver sol.
Caso no final do mês você tenha créditos acumulados, eles serão válidos para usar nos próximos meses também. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar, mas em menor quantidade. Muito bem. Perceberam como é importante a energia alternativa, essa energia solar, através da onde? Dessas células voltaicas que nós vamos entender melhor agora. E com um detalhe, o que, por definição e pelo nosso vídeo, a energia solar é uma energia alternativa, renovável e sustentável, que funciona utilizando a luz solar como fonte de energia e pode ser aproveitada, utilizada por diferentes tecnologias, como podemos citar aqui o aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e a energia heliotérmica, que tem a ver aqui com os raios solares. Então, percebam como a energia solar ela é uma fonte alternativa e muito bem utilizada. Claro que, quanto mais usarmos, ela vai ser mais fácil utilizada, porém, o nosso governo, a gente precisa receber pelo nosso vídeo. Você viu o quê? Que quando eu coloco esse tipo de energia, eu tenho que pagar uma taxa. Logo, ela é alternativa e também renovável. E falando sobre a energia solar, você tem, vejam, a energia solar, as formas mais comuns de aproveitamento da energia solar é o aproveitamento da energia térmica. Claro que essa energia térmica é a energia solar térmica. Lembrem-se que térmica tem a ver com temperatura, né, com calor. Então, quando se fala em energia, você fala aí que ela é muito mais comum. Então, você fala aí as formas mais comuns de aproveitamento da energia solar é o aproveitamento da energia térmica e da energia fotovoltaica. Ambas podem ser utilizadas em residências, comércios, indústrias e muitos outros. Como você tem aqui um exemplo da energia fotovoltaica. Você tem aqui as placas. E se vocês olharem aí pelas cidades, agora está sendo muito utilizada a energia solar, pois ela, de imediato, ela é cara, porém, depois que você coloca essas placas, você vai perceber como você tem um gasto menor. De imediato, você pensa assim, é muito caro. Porém, depois de alguns meses, você percebe como essa energia vai ser mais barata. Ela é muito alta, porém, de uma vez só. Depois, com o passar do tempo, se for analisar com a energia hidrelétrica, você percebe aí que a energia solar, a fotovoltaica, ela é muito mais prática e depois ela se torna mais barata. Falando sobre esse tipo de energia, a energia solar, temos aqui um esquema, olha lá esse esquema. Temos o painel solar, temos o inversor, como nós vimos lá no vídeo, temos depois o medidor bidirecional e o quadro elétrico. Então, percebam aí que a energia solar é a obtenção da luz solar para a geração de energia elétrica, realizada de forma direta, que envolve o emprego de células fotovoltaicas que convertem a luz solar em eletricidade. Você percebe aí pelo aquele esquema lá daquela cartela, daquela animação, você tem aí, ó, que a energia solar você tem, que é a obtenção da luz solar para a geração de energia elétrica. Nós temos aí nesse esquema. E agora sim, depois que eu analisei o esquema, eu tenho agora uma animação para você sobre a energia solar envolvendo aí essas placas.
Vamos lá assistir agora envolvendo essas placas voltaicas. Vejam aí. Ao amanhecer, a luz solar atinge os painéis fotovoltaicos e os módulos transformam a energia do sol em eletricidade, fenômeno este semelhante à fotossíntese. A corrente contínua de energia gerada pelos painéis é encaminhada até o inversor, onde é convertida para a corrente alternada, padrão da nossa rede elétrica. Após passar por isso, a corrente flui até um quadro elétrico do imóvel que alimenta todas as tomadas, pontos elétricos e iluminação da casa instantaneamente. Em resumo, o medidor de um imóvel com energia solar passa a funcionar em um sistema de débito e crédito, onde na maior parte das vezes está gerando créditos durante todo o dia com a luz do sol e débitos à noite, quando a energia virá da concessionária. Tudo isso de forma automática e sem intervenção do consumidor. Dessa forma, o cliente paga somente se houver débito, ou seja, em casos em que o cliente consumiu mais energia do que gerou. Por outro lado, se houver crédito, o cliente tem o direito de consumir esse excedente em um prazo de até 5 anos ou poderá transferir essa energia a outro imóvel, desde que seja na mesma área da distribuidora e possua a mesma titularidade. Com a instalação de um sistema fotovoltaico, além de reduzir a sua conta de energia, ainda estará ajudando o meio ambiente. O seu retorno de investimento é garantido ao explorar a forma mais abundante e gratuita que existe no mundo, a energia solar. Muito bem. Viram aí nesta animação que envolveu a energia solar e como eu posso aplicar na minha casa e custa menos. Claro que com um detalhe, né, pessoal? Quando se fala em energia solar, ela é também uma fonte alternativa para melhorar o nosso meio ambiente. Mas claro que quando se fala em energia solar, aconteceram várias situações que muitas pessoas não acreditavam na energia solar. Muitos achavam, isso aí é uma conversa. Claro que para ocorrer as placas voltaicas, como no nosso mundo moderno, existem várias agora, porque o consumo se torna muito mais barato, e aí acontece o surgimento de quê? De muitas pessoas negando. Quando começou a falar sobre a energia solar, a fotovoltaica, não foi de imediato todo mundo acreditando. Achavam que tinha aí algo diferente, como nós podemos ver. Vejam, nós temos aí o seguinte questionamento para você. E como é possível gerar eletricidade a partir do sol? Vejam que eu trouxe um contexto para você, falando aí sobre a tecnologia para a captação de energia solar. Surgiu em 1860, mas permaneceu no ostracismo até a primeira crise do petróleo em 1973. Então, vejam que apareceu uma palavra ali, ostracismo, ou seja, essa palavra se refere, como eu falei há pouco, eles estavam negando. Então, o que eles fizeram? Afastaram, porque a tecnologia para a captação de energia solar, ela surgiu, olha só, quando ela surgiu? Em 1860. Só que ela foi afastada até a primeira crise do petróleo, que foi em 1973. Aí, depois disso, aí vieram analisar e o raio solar é um fluxo contínuo de pacotes de fótons. Graças ao quê? Quando se fala em fótons, eu vou lembrar principalmente da física moderna, que tem a ver com os elétrons, que quando eu tenho aí falando da física moderna, porque vocês perceberam? Ele começou lá em 1860, só que eles negaram, afastaram, aí veio a crise do petróleo em 1973, aí veio falando aí sobre o raio solar, que eles vieram aonde? Em um fluxo contínuo de pacotes de fótons, ou seja, o efeito fotoelétrico, ou seja, energia pura que é transformada em eletricidade por células fotovoltaicas, feitas geralmente de silício. E o silício, como a gente pode analisar, ele pode ser um bom condutor
e também pode ser um isolante. Ao atingirem o silício, os fótons despertam elétrons presentes no material, gerando eletricidade. Perceberam como o tipo de energia aí, a fotovoltaica, até então não se acreditava. Depois que aconteceram várias situações, como surgiu aí os questionamentos da física moderna, aí sim começaram a acreditar. E o que é essa célula fotovoltaica? Vejam aí. O que é energia fotovoltaica? Como você pode observar na imagem, eu tenho que a energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir da luz solar. Quanto maior a incidência de radiação solar sobre as placas solares, maior será a quantidade de energia elétrica produzida. Percebam que essa energia fotovoltaica, ela é a energia elétrica produzida a partir da luz solar. A energia fotovoltaica é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e sustentável. Toda vez que se falar de energia fotovoltaica, eu tenho que perceber que ela é uma energia alternativa, renovável, limpa e sustentável. Quando se fala de energia dessas células fotovoltaicas, vejam aí comigo, ó, eu tenho as células fotovoltaicas, nós temos lá o Sol, que é a eletricidade gerada pelas células fotovoltaicas, está em corrente contínua e pode ser imediatamente usada ou armazenada, aí possibilitando assim as instalações chamadas de off-grid, ou seja, ela está fechada ali, off-grid, ou seja, desconectadas da rede de fornecimento comum de energia elétrica. Em sistemas conectados à rede, são chamados de on-grid. No entanto, a corrente de energia gerada precisa ser convertida em alternada, com frequência contendo e formas de onda, que permitem que ela seja lançada na rede da distribuidora de energia. O que quer dizer isso? É como nós vimos no segundo vídeo, falando aí sobre os chamados on-grid, ou seja, no entanto, essa corrente de energia elétrica gerada, ela precisa ser convertida em alternada. Para isso, ó, você percebe aí que para isso se usa o equipamento batizado de inversor, como nós temos nesse esquema. Vejam, olha lá o nosso esquema. Temos aí o esquema, veja que eu estou aí, ó. Você tem da energia solar, eu tenho as placas, olha aí. Primeiro, o painel solar converte a luz do Sol em energia elétrica, ou seja, ela vai transformar depois, o inversor converte essa energia elétrica, que nós vimos lá que ela é alternada, depois ela se transforma aí, e depois ela vem para o 3, que o imóvel consome a eletricidade necessária, como nós temos aí, ó. Aí, na quarta, você tem a eletricidade não consumida é injetada na rede para o consumo posterior. Nesse caso aí, esse tipo de energia ela está conectada com a distribuição na rede elétrica. E essas células fotovoltaicas são dessa forma. E quais são as características da energia solar? Vejam, as principais características da energia solar são, vejam aí, as principais. Ela é proveniente, você tem aí, proveniente da energia luminosa do Sol. Características da energia solar, as principais características da energia solar são provenientes da energia luminosa do Sol, como nós temos aqui. Ser uma energia renovável, alternativa e sustentável. Não gera resíduos, sendo considerada uma energia limpa, como nós temos aí
esse tipo de energia. Aí ela possui uma fonte de energia gratuita, tornando a energia gerada mais barata. Ela pode gerar economia até 95% na conta de luz. Possui uma vida útil de mais de 20 anos, com baixa necessidade de manutenção. Percebam aí como esse tipo de energia é muito importante. Pessoal, eu tenho, sabe, um sonho assim que eu quero colocar na minha casa, esse tipo de energia, porque ela é muito boa, ela é, como vocês puderam ver as características. E quando se fala em energia solar, energia fotovoltaica, nós precisamos perceber que existem vários dispositivos. E agora, quando eu falo em energia, eu preciso saber que na física eu tenho aí a eletrodinâmica. E o que é a eletrodinâmica? Saímos agora dos tipos de energia alternativas, renováveis, limpas. Nós vamos agora, depois que eu já analisei esse tipo de energia, eu vou analisar com você agora os seus dispositivos que estão dentro de casa. Vamos lá analisar com esse vídeo. Presta atenção aí na definição da eletrodinâmica. Vejam aí, vamos lá. Olá, pessoal. Hoje estamos falando e iniciando a eletrodinâmica. É o estudo das cargas elétricas ou elétrons em movimento. E você pode estar se perguntando quais são esses dispositivos e por que elétrons em movimento. Você tem que observar, olha só, vejam como eu estou com os raios, ou seja, é a eletricidade. Você observa aqui, ó, quando eu estou fechando aqui a minha mão e quando eu vou abrir, olha lá, vejam como está esses raios. Então é isso que a gente vai estudar, sobre todos os dispositivos da eletrodinâmica. E agora eu jogo para você. Ai, que raio, né, pessoal? Meu Deus, olha aí, poxa, que legal, né? Falar sobre a eletrodinâmica. A Risolda de lá jogou para a gente falar sobre a eletrodinâmica. E o que é a eletrodinâmica? Nós vimos lá no nosso vídeo que a eletrodinâmica, por definição na física, é aquela que estuda os elétrons ou as cargas elétricas em movimento. E agora sim, vamos preparados para falarmos aí da eletrodinâmica? Vejam aí. Olha só, quando se fala da eletrodinâmica, eu preciso entender que em uma casa, em uma escola, no hospital, ele tem circuito elétrico, que são um conjunto de dispositivos de funções diversas, os quais são conectados por meio de fios condutores e ligados em uma fonte de tensão elétrica qualquer, ou seja, é a sequência de componentes por onde pode passar a corrente elétrica. Vejam aí, quais são eles? Analisem aí comigo. São os geradores. Quando se fala em geradores, temos o seguinte: transformam diversas formas de energia em energia elétrica. E a principal função do gerador é provocar uma diferença de potencial entre os terminais dos circuitos elétricos, de modo que a corrente elétrica possa fluir. Aí você pode estar se perguntando, professora, eu não sei o que é um gerador. Mas na prática a gente chama também de geradores, por exemplo, as pilhas, baterias e as tomadas. Todos eles são exemplos de geradores. E quando vocês verem este símbolo, eu tenho aqui o gerador, é simbolizado por duas barras paralelas de tamanhos diferentes, como nós temos aqui, ó. Aí eu tenho um polo negativo e o polo positivo. Logo, essa energia ela se transforma em energia elétrica. E agora você já sabe, gerador
por exemplo, você tem as pilhas, baterias e tomadas. Uma outra coisa também muito interessante é os resistores. Aí você pode também estar se perguntando, resistores? Mas o que são esses resistores? Eles dissipam a energia elétrica exclusivamente na forma de calor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Quanto maior a resistência elétrica do resistor, menor é a corrente elétrica atravessada. Aí, por exemplo, tem panelas elétricas, tem chapinha. Quando eu uso a chapinha, o que vai acontecer? Há um aumento de temperatura. Então, esse aumento ele é chamado nesse fenômeno de efeito Joule, que tem a resistência. Logo, panelas elétricas e chapinhas são exemplos de resistores. E o símbolo dos resistores, você tem aí um zigue-zague, que é este aqui. Aí você ainda pode estar se perguntando, mas outro exemplo, professora? Outro exemplo, nós poderíamos dizer que é uma lâmpada incandescente, que tem um filamento lá dentro, que quando queima, solta. Então, aquilo ali também podemos dizer que ele é um fenômeno, ele tem uma resistência elétrica. Outra coisa que temos aí são os receptores, que convertem energia elétrica em energia cinética, como, por exemplo, o ventilador, a batedeira, o liquidificador, o ar-condicionado e a geladeira, são exemplos de receptores. Todo receptor é aquele que converte energia elétrica em outra modalidade de energia. Outra coisa também, podemos dizer que dentro deles há um motor elétrico que produz movimento ou que comprime algum tipo de gás. Logo, o motor elétrico é um tipo de receptor. E temos também outros componentes circulares aí, os capacitores. Armazenam cargas elétricas quando submetidas a alguma diferença de potencial. Olha o símbolo dele. Os capacitores são representados por duas barras paralelas de mesmo tamanho. São utilizados na maior parte dos circuitos elétricos, tanto para o armazenamento de cargas, quanto para estabilizar o fluxo de elétrons no circuito. Isso aqui é só para vocês conhecerem que existem aí esses componentes. Aí eu tenho dispositivos elétricos. Aí, nesse caso aí, do dispositivos de controle, eu tenho aí o multiteste, ou multímetro, ou amperímetro. Todos eles aí têm o mesmo nome. São usados para medir diferentes parâmetros do circuito, como tensão elétrica, corrente elétrica. Os amperímetros, voltímetros e multímetros são exemplos de dispositivos de controle. O multímetro é um dispositivo usado para medir tensão e corrente. E o dispositivo de segurança? Eles fornecem um mecanismo de interrupção da corrente elétrica caso ela exceda o limite de segurança. O fusível e o disjuntor têm esse símbolo, pessoal. Quando se fala em fusíveis, eu utilizo aí, são representados por um retângulo atravessado por uma reta horizontal. E falando em circuito, nós temos aí os fios de ligação, interruptor, que abre e fecha, você tem esses fios. Toda vez que falarmos do componentes de um circuito elétrico, eu tenho fios de ligação que ligam os diversos componentes do circuito, interruptores que abrem ou fecham o circuito, interruptor aberto, ele abre o circuito, e o interruptor fechado fecha o circuito. Para fecharmos aqui o assunto, pessoal, nós temos aqui um resumo sobre os circuitos elétricos. Vejam, temos aqui seus componentes, que temos fonte de energia, vejam aí, fornece energia no circuito, temos
os receptores, fios de ligação e o aparelho de medição, que são os amperímetros ou voltímetros. Vejam aí que são esses os circuitos elétricos. Muito bem, pessoal. Finalizo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.